Anthony, vamos lá, abre aí em João, no Evangelho de João, no capítulo 1. E você tá com o celular aí? Você não tem Bíblia no celular, não? Tem que trazer a Bíblia, rapaz. João 1. Evangelho de João 1. João 1. Quero dar continuidade no que eu comecei falando semana passada. E por coincidência ou conveniência ou por presciência de Deus, foi a mensagem ministrada domingo na igreja. O pastor ministrou essa palavra e o que ele foi falando ali, o que regeu o culto, a palavra de oferta, o início do culto, foi tudo baseado mais ou menos no que foi falado aqui na sexta-feira. Eu até falei para ele, no sábado, né? A gente fez no sábado. Eu falei para ele, você assistiu a live, né, ontem? Aí ele, não, por quê? Vê lá que você vai entender. E aí, como é uma prática da igreja, toda a mensagem que é ministrada no domingo é discutido nos PGs de quarta-feira lá, né? Então é pregada a mensagem no domingo e na quarta-feira se discute o que foi falado no culto. E aqui João 1, a partir do verso 43. Vai falar assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aí. Aqui é o início do Evangelho de João, e João está citando como que foi que Jesus encontrou os discípulos dele, né? Então, aqui a gente começou a leitura falando no dia seguinte. No dia seguinte é o quê? No dia seguinte que Jesus encontrou os primeiros discípulos. Então, o João 1 aqui, a gente vai ver o relato de Jesus sendo batizado por João Batista, e 2 dos discípulos de João Batista começaram a seguir a Jesus. Desses 2, encontrou Pedro e André, e agora encontrou Felipe. E aqui está escrito, Jesus encontrou a Felipe, a quem disse: siga-me. A primeira reação de Felipe foi seguir a Jesus. E aí, o que está escrito depois? Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e lhe disse: achamos aquele quem os profetas escreveram. Moisés e os profetas escreveram. O que a gente identifica aqui? Felipe, ele tinha uma comunhão com André. Felipe já era amigo de André, já conhecia... Natanael. Felipe já conhecia Natanael, já tinha uma convivência com Natanael, porque achamos aquele a quem Moisés escreveu nas Escrituras. Isso nos mostra que eles estudavam já as Escrituras juntos, que eles já tinham uma comunhão, já tinham uma cultura de aprendizado e de ensino juntos, em comunhão. O que isso quer dizer?
que eles já tinham um grupo e que eles já tinham com quem conversasse e que eles já tinham um assunto específico em comum, que era o quê? Estudar as Escrituras. O que Felipe erra aqui? Ele foi achado por Jesus e ele fala, achamos ele. Não, Jesus nos encontrou antes. O apóstolo Paulo vai escrever assim, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos encontrou e nos transportou para a sua maravilhosa luz, o seu reino. Então, assim, existe uma certa soberba em falar que, não, eu sou crente, porque eu só ando com crente, porque o meu grupo é assim. Hoje eu estava na barbearia, a gente estava conversando sobre isso, e eu estava falando para os meninos lá, falei, meu, a igreja, a sociedade, ela vive o modo que a igreja vive. Então, por que existe uma polaridade política hoje no Brasil? No Brasil existe uma polaridade política. Não só no Brasil, mas isso já foi para todo o mundo ocidental, para para o mundo ocidental. Por quê? Existe a direita e a esquerda na política, né? A ruptura política. Então, isso fez com que casais se separassem, fez com que grupos se separassem, fez com que pais e filhos se separassem, a divergência política. Só que isso não começou na sociedade, não começou no mundo, começou na igreja. Existe na academia teológica uma ruptura, que é, vou tratar aqui como o calvinismo e o arminianismo. Existe uma ruptura. O cara se converteu na Assembleia de Deus, cresceu na Assembleia de Deus, às vezes ele nasceu lá dentro da igreja, e aí ele estudou, ele foi para a faculdade, fez teologia, e lá, quando ele termina a faculdade, ele muda de igreja, porque ele acha que a igreja dele já não cabe, a inteligência dele, o entendimento dele já não cabe dentro mais daquele ministério. E aí ele sai da igreja, ele muda de igreja, ele vai para outra igreja, por quê? Porque lá eles pensam igual a mim. Sabe? Lá eu vou poder servir melhor. Sendo que é o contrário. Se você cresceu dentro de uma cultura e você adquiriu um conhecimento que falta naquela cultura, qual é a sua missão? Transformar aquela cultura. Se você sai de lá, o problema é seu, não é da cultura. O problema é seu, não é do lugar. Se eu acho que eu cresci dentro do meu ministério a ponto de achar que o meu ministério não me comporta mais, o problema é meu, não é do ministério. Porque problemas teológicos e sociais existem em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, assim, foi o problema que foi transferido e não a solução quando alguém sai. Então, está mostrando aqui, o que eu consigo ver aqui nas entrelinhas, é que Felipe já tinha um grupo com que ele caminhava. E João ainda escreve assim, ó, Felipe era da mesma cidade de André e de Pedro. Ou seja, eles já sabiam. João era um dos discípulos de João Batista e que seguiu a Jesus. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba e João Batista testifica, eis aí o Cordeiro de Deus que veio para salvar o mundo. Jesus sai e a palavra fala que 2 dos discípulos de João Batista seguem Jesus. E eles vão até Jesus e falam, mestre, onde você mora? E aí Jesus solta aquela frase famosa, né? O filho do homem não tem onde dormir, como os pássaros no céu, ele não tem onde repousar a sua cabeça. E aí eles vão seguir Jesus mesmo assim. Jesus está falando, eu não tenho nada deste mundo a oferecer para vocês. Só que eles não viram algo deste mundo, eles viram o Espírito, eles viram o céu aberto, eles ouviram a voz de Deus e eles veem o Espírito descer sobre Jesus. Não é nada desse mundo. Então Jesus não tem nada desse mundo para oferecer para nós. E qual é o nosso erro? Ir atrás de Jesus para ganhar as coisas desse mundo. E a gente só perde tempo, só perde recurso, só perde força, a gente perde tudo. Por quê? O apóstolo Paulo vai falar assim também, se nós buscamos a Jesus só pelas coisas deste tempo aqui, nós somos os mais dignos de lástima entre os homens. Então, cara, a gente precisa... a primeira coisa que a gente aprende aqui, nós precisamos caminhar, andar com pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente e que buscam a mesma coisa que a gente.
A gente precisa. Lembra na semana passada, no sábado, eu falei assim, lá no caminho de Emaús, os discípulos lá viram que era Jesus, né? Jesus agradece, parte o pão, eles estão de olhos fechados, porque eles estão orando. Quando eles abrem os olhos, Jesus já não está mais ali. E aí eles percebem. Eles caem na real, eles falam, nossa, a gente não percebeu. Quando ele falava, o nosso coração queimava e a gente não percebe. O que eles fazem? Eles voltam o caminho até Jerusalém. Por quê? Porque eles falaram, não, a gente viu Jesus, a gente precisa estar junto dos discípulos. Aí quando chega lá, eles vão contar a novidade para os discípulos. Olha, Jesus é real, porque ele passou lá em casa. Os discípulos, ele já apareceu para Pedro. Ele já falou com Pedro, a gente já sabe disso. E aí eles ficam ali juntos. Então, qual é a primeira coisa que nós, como discípulos, precisamos fazer? Andar com pessoas, conversar com pessoas, estudar com pessoas, estar junto com pessoas que pensam a mesma coisa que a gente, que procuram a mesma coisa que a gente, né? Existe aí no mundo coaching aí, né? Fala, se você quer ter uma vida de sucesso, você precisa andar com pessoas que conquistaram as coisas que você quer. Só que isso começou aqui. Isso não é uma frase coaching, não, isso é aqui. Nós precisamos caminhar com pessoas que querem o mesmo Jesus que eu quero. Porque não adianta eu querer... A palavra fala assim, né? Jesus fala assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que isso quer dizer? Nós estamos num mundo que é regido pelo pecado, não tem como. O mundo é regido pelo pecado. Por isso que Jesus fala que o mundo jaz do maligno, está no domínio do maligno. Porque o mundo é regido pelo pecado. Os nossos relacionamentos são regidos pelo pecado. Então, primeiro nós nos relacionamos por prazer, para depois se relacionar por responsabilidade. Isso em todos os aspectos. Então, com quem eu vou me casar? A atração primária é com os olhos. Qual o emprego que eu quero? Primeiro, o emprego que eu não vou trabalhar muito, ou que eu vou ganhar muito bem. Então, a primeira relação é sempre por prazer. Depois vem a responsabilidade. E muitas vezes depois vem o sentimento. Então, essas são as nossas relações. Então, qual é o nosso primeiro prazer em Deus? É o prazer da santidade. De se envolver por santidade. Então, se eu sou sal na terra, não significa que eu preciso estar em todos os lugares. Não significa isso. Significa que eu preciso fazer a diferença em todos os lugares. Jesus fala assim, se o sal perder o seu poder, a sua potência, se o sal perder o seu sabor, ele vai servir só para ser pisado. Então, você imagina assim, a gente está assistindo MasterChef e a menina fez um prato com uma carne de sol. Só que ela não dessalgou a carne e ficou salgado. E todo mundo sabe disso. A carne de sol é salgada. Você precisa tratar ela antes, tirar o sal dela antes. Se o sal, a gente coloca o sal numa comida, a quantidade certa lá. Se você terminou aquela comida e comeu aquela comida ali, tá bom o sabor, porque o sal foi na medida certa. Se você colocar menos, vai fazer falta. Se você colocar mais, vai fazer diferença. Você perde a comida. Só que se você ferver de novo aquela comida ali, você vai tirar o sal que você colocou nela. Mesmo que ele esteja na medida. O que eu quero dizer com isso? Nós somos o sal da terra. Se a gente permanecer muito tempo num lugar que só tem pecado, que só tem difamação, que só tem escarnecedores, ímpios, o Salmo 1, lembra? O Salmo 1. Se a gente continuar só nesse caminho, nós vamos perder nosso sabor. Por quê? Nós somos atraídos por isso aqui, ó, pelos nossos olhos, pelo prazer. Então, se algo ganhar o nosso prazer, se a gente não sair dali rapidinho, a gente vai se perder. Então, a gente precisa, é o que eu falo, a gente vai precisar ser radical muitas vezes na nossa vida. A gente vai precisar romper com amizades, com familiares, porque não está nos fazendo bem. O que nos distancia de Deus, nós precisamos nos afastar. Jesus, olha só, Jesus está pregando dentro de uma casa. A multidão está ali, está dentro de um sinédrio lá. Está pregando, muita gente, multidão ia para ouvir Jesus. E aí a mãe de Jesus, os irmãos dele vão lá. E eles falam assim, nós somos da família de Jesus. É a mãe e os irmãos dele que está aqui. Nós estamos aqui porque nós queremos falar com ele,
porque ele está fora de si. E aí vão falar para Jesus. Eles chegam em Jesus e falam: Jesus, sua mãe, seus irmãos estão lá fora e eles te procuram. E aí Jesus olha assim e fala: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, muitas vezes nós precisamos romper com quem nós amamos para que nós venhamos agradar ao Pai. Falo sempre para Eloá: falo, quem você deve agradar primeiro? Seu pai, sua mãe? Eu falo: não, a Jesus. É o nosso primeiro prazer, é a nossa primeira missão. Se nós não nos relacionamos com Jesus, os nossos relacionamentos serão frustrados. Todos eles. Eu não consigo falar a verdade com a minha esposa, com a minha filha, no meu trabalho, com mais nada, se eu não falo a verdade com Jesus antes. Eu só consigo ser um mentiroso nas outras relações se eu minto no meu relacionamento com Jesus. E aqui a gente vê esse relacionamento. E Felipe chega em Natanael todo eufórico. E ele fala: olha, achamos aquele que Moisés e os profetas escreveram nas escrituras. E aí ele para, tem uma vírgula no texto. Eu gosto de João escrevendo. Eu gosto da literatura de João, porque ele não está só falando, ele está narrando o que aconteceu. E aí Natanael está lá, de boa. Ele fala: Jesus, o Nazareno, filho de José. E aí Natanael: poxa, de Nazaré, Nazareno. Você veio com uma história boa. O Messias. Moisés escreveu sobre o Messias. Os profetas escreveram sobre o Messias. Mas não tem nada escrito que ele vem de Nazaré. E eu não conheço ninguém que veio de Nazaré que teve sucesso. Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? E aí acabaram os argumentos de Felipe. E o que Felipe tem a oferecer agora? Vem ver. Vem que eu te mostro. Então não importa o que a gente sabe. Nossa, eu já li a Bíblia inteira, eu leio vários livros, eu sou pós-doutorado em teologia, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas você tem o que mostrar? Você tem um lugar para você mostrar ele? Você tem um testemunho com ele, uma história de vida com ele? Porque assim, ó, eu posso falar sobre o Leo, eu posso falar sobre o que ele trabalha, o nome dos filhos, da esposa, onde ele mora, tudo. Mas eu sei onde ele está. Eu sei como encontrar com ele. Será que eu sei dos horários dele? Será que eu tenho uma disponibilidade de chegar nele? Felipe tinha. E aí acabaram os argumentos. E qual o argumento agora? Vem ver. É uma ação. Aqui existe uma ação e uma consequência. Se você vem, você consegue ver. Por que muitas pessoas estão frustradas com a igreja? Porque elas vão para a igreja para sentir, elas não vão para ver. Elas estão dispostas a pagar para ir lá e ser transformado, mas elas não querem ver de fato quem é Jesus. Porque ver quem é Jesus pode nos trazer consequências irreversíveis. E como eu disse, nós vamos precisar nos separar de muitas coisas e pessoas que nós amamos para que a gente tenha uma vida fiel com Jesus. Ontem eu estava lendo sobre Moisés e Moisés está ali no relacionamento com Deus. E olha só, o próprio Deus fala que ele se relaciona com Moisés como se fosse um amigo. Moisés viajava com o povo de Israel e quando eles pousavam, quando eles paravam para pousar, ele montava uma tenda longe do povo. Ele se distanciava do povo e montava uma tenda e ele ficava lá orando e ele recebia as pessoas para aconselhar as pessoas. E essa tenda era chamada Tenda do Encontro. Por quê? Porque Deus ia visitar Moisés nesse lugar. Moisés preparou um lugar para Deus e Deus vinha visitar Moisés ali. E aí Deus está dando as instruções para Moisés do que fazer com o povo, para onde ir e como reagir. E Moisés fala assim: Senhor, eu confio no que o Senhor tem para mostrar e eu quero que o Senhor prove o seu amor por mim. Mostra-me a tua face. Eu quero te ver. E Deus fala: poxa, Moisés, eu não posso. Eu vou fazer assim. Eu vou te colocar num lugar especial. Eu vou fazer com que toda a minha glória passe diante de você. Mas o meu rosto você não pode ver. Porque se você ver, você morre. Nenhum homem pode ver o meu rosto. E aí Moisés aceita. E Moisés vai lá para
para onde Deus preparou o lugar, e ele vê toda a glória de Deus passando sobre ele, e ele vê as costas de Deus. E a palavra fala que Moisés desce de lá com o seu rosto brilhando, a ponto das pessoas não conseguirem olhar para o rosto de Moisés. Por quê? Porque ele viu algo glorioso, e o rosto dele brilhava com aquilo, e ele nem chegou a ver a plenitude de Deus. Ele viu toda a glória de Deus, mas o rosto dele ele não viu, a face de Deus ele não viu. E agora nós temos o acesso à face de Deus, que é o quê? A própria imagem de Jesus, a própria pessoa de Jesus. Agora ele se mostrou para nós. Jesus é a glória de Deus revelada. É por isso que muitas pessoas não querem assumir a responsabilidade de ter um relacionamento com Jesus. Por quê? Eu vou precisar me desfazer de outros relacionamentos. Eu vou precisar consertar relacionamentos. A nossa bagagem, se nós não temos a nossa bagagem cheia de perdão para dar e para receber, perdão para pedir e perdão para doar, a gente não consegue se relacionar com Jesus. E a primeira coisa que ele faz com a gente é nos perdoar dos nossos pecados e nos ensinar a transmitir esse perdão. Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, o que ele fala? Pai, ele está ensinando. A oração do Pai Nosso é um modelo, ele está ensinando. Fala assim, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Perdoa os nossos opressores, assim como nós perdoamos aquele que nos oprime. Ou seja, ele está falando assim, Senhor, use a forma que eu perdoo como um modelo para que o Senhor me perdoe. É a única vez que ele faz isso. Então, se eu não consigo perdoar, como que eu aceito o perdão de Deus? Como foi que eu recebi o perdão de Deus se eu não consigo perdoar alguém? E muitas vezes a gente vai chegar em alguém e vai falar para a pessoa, me perdoa por isso, por isso e por isso. E é essa pessoa que precisa pedir perdão para a gente. E a pessoa vai se constranger e falar, nossa, mas não foi eu que errei com você? Não foi eu que te traí? Não fui eu que falhei? Ou as pessoas nem vão entender que você está pedindo perdão para ela e vai bater de ombro, mas a sua parte você fez. E é esse ponto, por quê? Felipe já tinha um relacionamento com Natanael e não faz sentido para mim, João, escrever que ele era da cidade de Pedro e de André se ele não tivesse um relacionamento com Pedro e com André. Ele está falando que eram amigos que buscavam uma profecia e essa profecia acontece e agora eles estão frente a frente com Jesus. E agora o relacionamento que Felipe tinha com Natanael precisa acontecer no relacionamento que eles têm com Jesus agora. Ele traz Natanael até Jesus. E assim que Jesus vê Natanael, olha aí, um israelita em quem não há dolo, um verdadeiro israelita. Não era pela roupa, não. Jesus conhece nos conhece em profundidade. Jesus nos conhece em profundidade. E aí Natanael falou, de onde você me conhece? Natanael, eu te vi antes de você vir aqui, eu já te vi. Debaixo da figueira. Tem um filme, que é o Evangelho de João, que ele mostra assim, em vídeo, a escritura. Então vai mostrando versículo por versículo em vídeo. É muito bom, eu tenho ele aí. E tem até no YouTube isso. E aqui ele demonstra que Natanael está embaixo da figueira, quando Jesus fala assim, eu te vi embaixo da figueira. Aí ele coloca Natanael embaixo da figueira orando e meditando no que Moisés escreveu. E aí Felipe vem e fala, ó, achamos aquele a quem Moisés e os profetas escreveram nas escrituras. E aí ele vai e encontra com Jesus, Jesus fala, eu te vi na figueira. Ou seja, lembra, você estava pensando em mim quando você estava lendo Moisés. E eu já te vi lá. No The Chosen, eles mostraram diferente. No The Chosen, Natanael é um engenheiro. Não existe essa história, né?
mas eles têm liberdade poética de fazer o que eles fazem para preencher a história. Mas no The Chosen eles colocam Natanael como um engenheiro que ele construiu lá um prédio e o prédio caiu. Existe essa história no Evangelho da Torre de Siloé. Lembra que eu falei da Torre de Siloé? Que a torre cai e mata as pessoas. Jesus usa como exemplo. E eles usam isso mais ou menos como Natanael, que construiu aquela torre. E Natanael estava debaixo da figueira para se enforcar. E aí Jesus fala debaixo da figueira. Mas faz mais sentido ele estar orando e meditando nas Escrituras. Faz mais sentido. Sabe? Isso me ensina outra coisa, gente. Nós nunca vamos estar sozinhos. Nunca. Nunca. Vai ter hora que a gente vai se desesperar e falar, Senhor, nunca vamos estar sozinhos. E é essa estratégia. Eu estou com Jesus, eu estou com os amigos de Jesus. E quando eu preciso dos amigos de Jesus, eles estão ali para me ouvirem, para me abraçarem, para me apoiarem. E quando eu não consigo encontrar com eles, eu ainda tenho Jesus presente em mim, me ouvindo. Eu ainda tenho a presença de Jesus comigo. Eu ainda posso contar com a presença de Jesus. E com a fidelidade, com a palavra dele, com o abraço dele. E esses homens descobriram isso. Natanael buscava Jesus nas Escrituras e agora ele encontrou de frente com as Escrituras reveladas. E aí Jesus fala assim, você crê? Que ele fala, né? Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, o verdadeiro Rei de Israel. Aí Jesus fala, você crê porque eu falei que te vi debaixo da figueira? E aí Jesus expande a conversa. Olha só como é bom ter amigos de Jesus. Porque Jesus está falando com Natanael aqui. E aí Jesus fala assim, você crê que eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Jesus está falando para Natanael. Só que ele continua. Em verdade, eu lhes digo. Aí ele começa a falar para todo mundo. Que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, a revelação que Deus tem para mim não é só para mim. É para todos que estão comigo. É por isso que nós precisamos andar com os amigos de Jesus. Hoje eu me alegrei demais na barbearia, porque nós ficamos umas 2 horas só falando de Jesus. E começamos a contar testemunho, até falei do meu sobrinho, o meu barbeiro é amigo da minha irmã desde a infância, né? E soube do câncer do meu sobrinho, que ele foi curado e tudo. E aí ele falou, eu não sabia, Ricardo, a Grazi é a esposa dele e a Grazi é minha irmã. A esposa dele é Grazi e tem a Grazi é minha irmã. A Grazi falou com a Grazi e a Grazi veio me falar e eu fiquei todo embananado. Falei, que Grazi? E o cara que tava cortando o cabelo do lado, assim, na cadeira do lado, ele ficava assim, ele tava pintando o cabelo. Ele ficava, nossa, uau, eita, meu Deus. E isso, imagina o ambiente, como ficou. E eu falei pra ele, cara, é bom andar com os amigos de Jesus. É muito bom. É muito bom. Então a história de Felipe e Natanael nos ensina que Jesus nos encontra, não importa o lugar onde nós estamos, não importa o entendimento que nós temos, ele quer nos mostrar coisas novas. E não é só para nós que ele quer mostrar. Isso não pode ficar só comigo. Eu não posso entrar no meu quarto e ler a Bíblia e escrever o que Deus me mostrou e fechar e falar, obrigado, Jesus, qual é a próxima? Não, eu tenho que sair com isso aqui e pregar, igual Jesus fala, em cima dos telhados. Jesus fala, aquilo que eu falar para você na intimidade, pregue em cima dos telhados, ou seja, faça com que todos ouçam o que eu te falei, o que eu te mostrei. Amém? Deixa eu orar com vocês, porque o pessoal me cobrou oração na live. Então, deixa eu orar com vocês. E que isso venha a ser uma busca incessante nossa, porque nós sabemos de tantas coisas, né? Eu falei, tem gente que sabe o nome do time de futebol inteiro, tem gente que sabe o nome do elenco inteiro da novela, tem gente que sabe história de filme, e a gente não sabe de nada de Jesus, cara.
A gente não consegue decorar o nome dos 12 discípulos. A gente não consegue decorar a sequência de uma história. A gente... Ricardo, isso é pecado? Não, no geral, mas de certa forma é. Porque demonstra onde nós estamos gastando tempo. Onde nós estamos colocando a nossa virtude. Quantos anos nós temos para viver? 70, 80 anos? A Bíblia fala que o homem viverá 70 anos e o que passar disso é enfado e canseira. Moisés fala. Como que nós estamos vivendo isso? Hoje o pastor postou uma foto com o filho e colocou lá, o tempo está passando. Está correndo, o tempo está passando, o tempo está despencando. Está despencando. Então, assim, o que nós fazemos hoje pode já nos dar retorno, resultado amanhã. Porque o tempo está assim, ó. Está assim. Amém? Te orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, por esse momento em comunhão. Eu te agradeço por aqueles que ouviram e que vão ouvir essa mensagem, Pai. Senhor, que a tua palavra nos alcance, nos constranja e nos tire, Senhor, meu Deus, dessa zona de conforto que nós estamos, Pai. Não nos deixe viver apenas um dia pelo outro, mas nós queremos ver a tua palavra revelada, nós queremos viver a tua palavra revelada, nós queremos saber, conhecer e presenciar mais de ti, da tua presença, Senhor. Eu oro por cada um que está aqui presente, Pai, que eles venham entender a importância desses encontros, que eles venham entender a importância de estar juntos com os seus discípulos, junto com os teus amigos. Eu peço, Senhor, que o Senhor coloque no nosso caminho mais pessoas que o Senhor conhece. Nós queremos conhecer os teus amigos, Jesus. Nós queremos ser amigos dos teus amigos. Nós queremos fazer amigos que o Senhor fez. Nós queremos trazer amigos para o Senhor. E nós queremos encher este lugar, Senhor meu Deus, daqueles que te amam, de pessoas que te buscam, de pessoas que dependem de ti, da tua palavra e da tua presença. E que tudo isso seja para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus.